Fala galera, o que é domínio e quais são os impactos dentro do SEO? Seja bem-vindo a mais um verbete do nosso dicionário de SEO. Lucas, domínio, isso é tão fácil, amazon.com.br, liveseo.com.br, google.com. Cara, se você olhar somente por essa forma, realmente o domínio é extremamente simples, não tem nada que você possa fazer, correto? Errado. Quando a gente fala de SEO, a gente tem algumas estratégias ou alguns conceitos que nós vamos bater em cima de domínio. Então, primeiro lugar, o que é o domínio? Ele pode ser pontuado com o seu e-mail, tem um @gmail.com, gmail.com é um domínio, ok? Ele é utilizado como e-mail, ele pode ser utilizado como um caminho de uma intranet, né? Então, de um caminho privado, você tem um domínio privado dentro de uma rede privada, você tem um domínio público, esse domínio pode ser um domínio .gov, com diferentes extensões de domínio, que daí a gente pode falar também sobre isso. Então, vamos pontuar alguns aspectos importantes que podem influenciar a nível de SEO. Preparado? A edição vai ficar legal nessa, hein? Primeiro movimento que a gente precisa entender quando a gente fala de domínio. Existe um outro verbete que eu já gravei que é o EMD. O que é isso? Exact Match Domain. Isso aqui acontece quando o seu domínio ele responde de maneira direta a uma busca que você está fazendo. Como, por exemplo, calçadosesportivos.com.br. E eu realizo uma busca calçados esportivos. Há um tempo atrás, recentemente já não, há um tempo atrás essa estratégia funcionava. Porque o Google dizia, será que ele está buscando a entidade, esse nome, essa marca, calçados esportivos, ou ele está buscando a palavra-chave? E aí vinha uma certa ambiguidade. Depois do Bird, principalmente, isso aí morreu, porque o Google foi trazendo uma compreensão da linguagem humana muito melhor, o algoritmo foi entendendo melhor a linguagem humana para saber qual era a sua expectativa quando você realizava essa busca. Então, antigamente, essa estratégia EMD funcionava muito bem. Hoje, a gente não recomenda que você atue com ela. Ah, Lucas, quer dizer que eu serei penalizado? Penalizado não, mas se você pode ter uma marca, um nome muito mais forte, que conecte com as pessoas, trabalhar um branding em cima disso, eu te sugiro que percorra por esse caminho do que buscar que a sua palavra-chave responda pelo domínio, ok? Número 2, falaremos sobre as extensões, extensões. O que são essas extensões? Depois do domínio eu tenho o .com, eu tenho o .gov, eu tenho diretamente o .br, eu tenho o .it, enfim, tenho diferentes extensões que eu posso ter e são várias delas, você já viu isso. E o que acontece? Essas extensões, primeiramente, houve um tratado no começo, onde cada país tinha um grupo de extensões, o .com é completamente americano, público, por assim dizer. Depois tinha o .co, depois eu lembro que tinha o .br diretamente do Brasil. Você pode ver que tem domínios que são .br e alguns que são .com.br. Inclusive o site liveseo.es, que é da Espanha. Então, essa extensão ela tem uma conexão direta. Depois disso, foram surgindo outros domínios que não são expectativas diretamente representativos de um país, não representam diretamente um país, representam um outro conceito. Então, .agency, .digital, .adv, de advogado, foram surgindo diferentes outros. No Brasil tem o .arc.br, que é o de arquiteto, muitos arquitetos utilizam. Inclusive, aqui fica uma informação simples, lembra do .tv? O .tv é de um país. Inclusive, parte da renda das pessoas que compravam esse domínio .tv gerava ali para esse país um valor relativamente importante, era uma ilha. Então, pensem comigo, a extensão ela tem uma influência dentro do SEO, porque você coloca o seu domínio já com uma predominância, então é como se o algoritmo já tivesse uma primeira compreensão que o seu domínio é determinado para uma região específica, para um local específico ou para um público específico. Obviamente, o algoritmo do Google foi entendendo que nós humanos somos extremamente criativos e que a gente foi utilizando os domínios conforme nos dessem vontade, não especificamente pela nossa região. E a gente foi criando diferentes domínios que fossem contemplando com essas extensões e aí o Google foi entendendo, seu algoritmo vai sendo ajustado quando o domínio acontece aí, beleza? 3. Por que é importante a gente também pensar diretamente no nosso domínio quando a gente está falando de SEO? Aqui eu gosto muito do conceito que você cria a entidade, porque nós temos, depois das buscas, a gente tem os tipos de buscas, os tipos de keywords, nós temos as buscas que são navegacionais, transacionais ou informacionais. De trás para frente, informacionais, quero saber como faz isso, como que eu faço um balanço de pneu, como eu conserto a minha geladeira, como foi a Segunda Guerra Mundial, são buscas informacionais. Depois da intenção do usuário, a gente tem o no simple, temos outros conceitos. Transacionais são aquelas buscas que estão para fazer algo, fazer uma compra, fazer um download, são objetivas, tá? Elas têm ali um movimento muito claro. E depois nós temos as navegacionais, que é a mesma coisa. Se você agora estiver numa rede social, você abrir o Chrome e digitar Live SEO e der um Enter, o que vai acontecer? Você vai diretamente encontrar liveseo.com.br ou provavelmente alguns concorrentes que fazem anúncios pegando a nossa marca, mas
Mas se isso não acontecer, você vai perceber ali que tem o quê? liveseo.com.br é um domínio, é uma busca navegacional. Você está diretamente com um objetivo claro. A sua busca ela quer dizer aquele domínio. Lucas, se não for Live SEO, a Facebook, a Amazon, qualquer outra busca que você realizar diretamente com essa palavra, quais são as respostas que o Google vai te dar? O domínio direto. Então, a construção desse branding, nós dentro do SEO, nós temos aquilo que nós chamamos do conceito de entidade. As entidades de SEO são muito fortes, elas são trabalhadas graças ao domínio, ok? Deixei 3 dicas rápidas, 3 estratégias, 3 formas de você entender que o domínio tem um impacto dentro do SEO. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com uma dúvida, deixe seu comentário aqui. Até a próxima.